Olá, leitores do GPS Notícias, tudo bem? Hoje o GPS TV recebe Ivan Belém, escritor, e ele vai falar um pouquinho da gente sobre sua obra, agora recentemente lançada, Liu Arruda, a Travessia de um Bufão. Olá, Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui no GPS TV. Eu que agradeço. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. O que ele trata? É uma biografia do Liu? Eu não gosto muito desse termo, biografia, porque dá a impressão que, como já me disseram assim, ele tem um efeito de tsunami. Não tem. Ele não é Eu não trago revelações bombásticas sobre a vida de Liu Arruda. As pessoas falam, mas Liu como ele fez umas coisas assim, era assim, assado e tal. Não é, ele era. Mas eu fui amigo dele e um amigo não detona com o outro, né? Deixa para que os inimigos o façam. E assim, este é um trabalho científico, né? É um trabalho acadêmico, é uma tese de doutorado que eu defendi pelo FMT, sob orientação da doutora Michele Sato, né? Aliás, foi ela que me sugeriu esse tema. Eu nunca imaginei que esse trabalho desse grupo de jovens do qual eu participei poderia um dia ser de interesse da academia, e acabou rolando. E é isso, e agora ele está em livro. Bom, o senhor disse que essa história conta um pouquinho mais, tem um contexto maior dos anos 80 e 90, pós-ditadura militar. Como que o Mato Grosso estava nessa época e como que Liu Arruda expressava a sua arte? Então, este livro, ele não é uma biografia, né? Eu não diria que é uma biografia, embora ele conte a história de vida também do Liu, nascimento, vida e morte, mas é um estudo com ênfase na história recente de Cuiabá dos anos 80 e 90, contada através do teatro praticado por Liu Arruda e pelo Grupo Gambiarra. Bom, e nessa época dos anos 80 e 90, Mato Grosso sofreu bastante migração, principalmente das outras pessoas dos outros estados aqui do Brasil. Fazia nessa época alguma peça para questionar essa questão dessa migração, para valorizar mais a cultura mato-grossense que foi perdida durante essa época? Porque em Mato Grosso, nesse período, como você disse, viveu um fluxo intenso, né, migratório, e houve um conflito cultural, né, no qual o sotaque cuiabano foi o grande alvo das críticas, né, o foco principal das críticas, né, e eu digo a gente porque eu também participei desse teatro, a gente vai fazer um teatro que, bebendo nas fontes da nossa cultura popular, né, ressaltando a nossa identidade, as nossas especificidades enquanto povo, e nesse sentido a gente vai transformar isso em humor. Vamos rir, vamos debochar de toda essa situação para poder transformá-las. Vamos debochar dos políticos, dos corruptos, vamos criticar essa sociedade, tudo isso visando uma transformação. E foi o que a gente fez. Naquela época então, existia então, essa crítica ao governo, à sociedade de Mato Grossense atualmente? Sim, existia. Embora fosse um período, a gente começa com a ditadura, né? E vamos viver a transição para a nova república, né? E apesar desse contexto nada favorável, a gente vai fazer esse enfrentamento, indo para as ruas, caracterizando, colocando máscaras, com banda de música e debochando do poder constituído. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, você disse que o Liu não era aquela coisa organizada, era uma coisa desconcertante. Desconcertante. Né? Ele subia ao palco, não tinha aquela preocupação com o figurino, com a maquiagem tinha que ser perfeita. Ele gostava mais a preocupação, a questão do texto, da brincadeira, né? de ver o público rindo e além disso, não só rindo nesse contexto humorístico, né? Se conscientizando politicamente. Né? Havia uma preocupação assim, estética, né? De produção, etc. e tal, mas essa estética não era aquela estética certinha, a gente trabalhava com a estética da distorção, a estética do feio, né? Que era uma forma de crítica também, né? Não era nada certinho. Eram homens vestiam de mulher, mulher vestia de homem, mas o homem não queria ser mulher, nem a mulher queria ser o homem, queria fazer uma caricatura mesmo, era uma caricatura da sociedade que a gente fazia. E naquela época existia muita censura
existia censura. A gente chegou a se apresentar para a Polícia Federal antes de liberar um espetáculo. Já tivemos um espetáculo que não foi aprovado pela Polícia Federal, etc. e tal, né? Havia algumas retaliações, etc. e tal, mas a gente sempre fez o enfrentamento, porque nós sempre viemos de militância, né? E éramos jovens rebeldes e irreverentes, e entendíamos que a gente deveria fazer esse enfrentamento, e fazíamos. Mas já chegaram de acontecer alguma coisa ruim, algum Não, embate? não houve nada de muito grave, né? Até porque eu sinto assim que às vezes o poder constituído tinha muito receio também de nos criticar ou de nos fazer algo, porque a gente era muito desbocado e a gente ia para a rua e a gente falava. E o que a gente falava, por a gente usar o humor e a identidade nossa, a gente falava a linguagem do povo, e aquilo tinha uma repercussão muito grande na sociedade cuiabana. Né? Fez parte do grupo Gambiarra com ele. Fora dos palcos, fora dos seus personagens, como era o comportamento? Ele era uma pessoa irreverente, muito engraçada, muito crítica, né? A gente rolava de rir com ele, mas também quando ele estava mal-humorado, saísse de baixo porque o bicho pegava, né? Ele era assim, terrível também no mau humor, né? Mas via de regra, ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito engraçada. Eu, por exemplo, não conseguia ficar de mal com o Lio, brigar com o Lio. O pessoal falava que a gente brigava, nunca brigamos. A gente se afastava às vezes, tal, por um mal-estar, alguma coisa, mas bater de frente a gente nunca bateu. Até porque quando estava zangado com ele, chateado com ele, ele já vinha fazendo uma gracinha, eu já rolava de rir, né? Ele me conhecia muito, assim como eu o conhecia também. Então, quer dizer, e ele aproveitava para brincar com essas coisas, sabe? E era um motivo de muito riso, sempre. Você acredita que o Luiz estivesse vivo ainda, ele continuaria tendo esse discurso mais de deboche da sociedade e da política? Não tenho a menor dúvida. Ele teria, com toda essa conjuntura política atual, ele teria prato cheio para ir para as ruas, para ir para os bares, para ir para o teatro, né? Ele estava debochando de tudo isso, né? E estava causando um mal-estar, com certeza, porque esse é o teatro que Lio fazia, né? Que era um teatro desconcertante. Bom, então, para encerrar, eu queria que o senhor falasse, então, mais sobre o Lio Arruda. Né? O Lio foi um homem revolucionou seu tempo, né? Um homem gay, do teatro, né? E com certeza teve bastante preconceito daquela época, principalmente anos 80, 90, quando uma pessoa se assumia gay, ela não era bem vista pela sociedade. Eu queria que você dissesse, então, quem era Lio Arruda, para encerrar? Lio Arruda foi uma pessoa que esteve à frente do seu tempo, né? Ele é uma referência. Ainda hoje, no século XXI, Lio não viu entrar no século XXI, né? Ele morreu já no apagar das luzes do século XX, né? Mas as suas ações, a sua história de vida repercute ainda hoje no século XXI, é uma referência, né? Tanto para os artistas de teatro como de outros segmentos artísticos, né? Ele foi uma pessoa que enfrentou a sociedade de cabeça erguida, muito consciente de quem ele era, né? Não importando o que os outros achavam, né? Foi um empreendedor. Ele, além de artista, ele mesmo era seu empresário. Ele abriu casas de espetáculos aqui em Cuiabá, com muito sucesso. Foi um dos primeiros atores, se não o primeiro, né? Entre os quais eu me incluo também, porque a gente trabalhava junto. Quando a gente começou a formar uma dupla, fomos os primeiros a ganhar dinheiro com teatro, a fazer do nosso trabalho de ator uma profissão, porque até então, ator era quem morava no Rio de Janeiro e São Paulo e trabalhava na Rede Globo, né? Esses eram considerados atores. Com a gente, as pessoas vão ver que prata da casa também faz milagre, né? E hoje nós temos atores, artistas plásticos, visuais, enfim, ganhando dinheiro com o seu trabalho. Eu acho que isso é um reflexo do que Lio Arruda deixou para a gente também. Tá, ok. Obrigado, Ivan, pela sua presença no GPS TV. Bom, então é isso. Essa edição vai ficando por aqui. Convido você a continuar acessando gpsnoticias.com.br. Até a próxima.